Vamos começar. A gente vai primeiro assistir esse vídeo aqui que conta a história completa de Steven Universo, que a gente já terminou, né? Só que pode ter coisas que a gente não percebeu, que a gente não entendeu por completo. Então esse vídeo aqui ele vai falar tudo. Acho que talvez até do futuro, porque como é completo, né, deve falar do futuro também. Então vamos conferir. Boris. E a gente vai pausando, vai comentando por cima coisas que a gente não tinha percebido assistindo e percebeu aqui. Coisas relevantes, né? Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos à história completa de Steven Universo. Obrigada. Essa é a versão completa com o filme e Steven Universo Future. Então, se você tem aquele boa. amigo que A gente não já viu, conhece né, o Steven filme? Universo, que você sempre Já. fala alguma coisa e ele não sabe, recomenda esse vídeo aqui pra ele. Também não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal, tudo isso me ajuda demais, certo? Então, Certo. sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bora. Next. Let's go. Toma. Let's go. Toma. Ô, o vídeo tem Steven 4 milhões, Universo. mano. Se inscreva no canal. Tamo Ora. compartilhando. Tudo começou antes de qualquer registro histórico. Assina o na site, série, veja todos com com a nós. White Diamond, provavelmente a primeira gem a existir no universo. Gems são seres alienígenas cuja forma essencial são pedras, mas elas conseguem projetar os seus corpos e suas armas. Caso sofra algum ataque muito forte, elas podem ser pufadas, ou seja, temporariamente voltarem ao seu formato original de pedra até terem forças suficientes para projetar novamente o seu corpo e também novas roupas. White então cria um grande império chamado Homeworld, com um sistema social extremamente hierárquico e de castas, ou seja, cada gem era criada com um propósito específico da qual seria seu destino inevitável por toda a vida. Nesse império de perfeições, a fusão Melhor entre fusão. gems, elas eram proibidas e Melhor repudiadas fusão, quando sim. isso É. acontecia entre diferentes tipos de gems. Pior ainda quando acontecia entre cortes diferentes e ainda mais de propósito. Além das off-colors, gems excluídas em um jardim de infância abandonado por serem Off-colors. diferentes, terem má formação ou comportamento inadequado. Péssimo. Enquanto isso, no lustre do castelo, Castelo. junto a White Diamond, estavam a Yellow, a Blue A e a Elite. Pink, criando assim a Autoridade Diamond. Parte dos seus fazeres eram viajar pelo espaço e colonizar planetas sugando sua energia vital para poderem criar ainda mais gems para servi-las. Durante a colonização de Jungle Moon, Pink Diamond, a mais nova entre elas, pede para ter o seu primeiro planeta, pois ela não colonizou nenhum planeta antes disso. A Yellow Diamond, então, recusa no maior estilo irmã mais velha versus irmã mais nova, deixando-a, como eu posso dizer, um pouco Putaça. frustrada, furiosa. Furiosa. A Pink, então, se demonstra cada vez mais rebelde Olha e que arte afronta bonita. o poder das suas irmãs. E um momento de raiva, a Pink acaba quebrando a sua própria pérola com um grito muito, muito forte. E isso faz ela levar também para a White Diamond, a pérola quebrada, que acaba possuindo essa pérola por alguns milhares de anos e dá outra pérola para ela, que é a nossa pérola, a pérola que a gente conhece. Diferente da A nossa antiga, que pérola. brincava, ia na onda descontraída da Pink, a nova tinha um comportamento Que a Luana mais não gosta, adequado né? e reservado. E isso não durou muito. Ela encheu tanto as outras Diamonds que, mesmo sem muita aprovação, Pink finalmente ganhou a sua primeira colônia em um planetinha azul chamado Terra. E enquanto a Pink está tomando o controle da sua primeira colônia, ela abandona a Spinella, gem feita para brincar e se divertir com ela, o que gerará consequências no futuro. Más consequências. Uma base na Lua é criada para que a Pink possa monitorar tudo. Então tudo está lindo e perfeito para Pink em sua nova colônia, era tudo que ela queria. Só que não. Ela estava entediada e vê que as recém-nascidas ametistas estão se divertindo no jardim de infância. Então a Pérola dá a ideia de ela mudar de forma para poder se misturar junto com elas. E é exatamente isso que ela faz. Durante o seu tempo como Rose Quartz, Pink descobre como a vida na Terra é extremamente linda e se apaixona por isso, no nível de perguntar o motivo do porquê ela está colonizando aquele planeta. Afinal, isso destruiria toda a forma de vida natural da Terra. Então ela tenta se abrir. Afinal, suas irmãs entenderiam completamente a ideia dela, né? Não? Não. Eu acho que isso não são caras de aprovação. História Aí ela boa, hein, dá véi? um sermão novamente nela, e a Blue, coitada, ela cria um zoológico de humanos espacial para preservar a vida da Terra. A ideia é boa, mas na prática ficou meio creepy. Como seu plano não dá certo, a Pink resolve se rebelar contra a Autoridade Diamond, se disfarçando de Rose e criando uma grande história de mentiras, onde a Rose Quartz, ela mesma, comanda um exército de gems rebeldes chamadas Crystal Gems. Em uma visita da Blue à Terra, ainda no tempo da rebelião, com o intuito de dar um fim nisso,
Rose e Pérola atacam a corte da Blue e, em meio à confusão, uma Ruby e uma Safira se fundem, formando então pela primeira vez a Garnet. Toda a corte da Blue fica horrorizada com o ocorrido, então as duas fogem e vagam pela Terra juntas. Com o tempo vivendo juntas, elas começam a se apaixonar uma pela outra, até se fundirem novamente, mas só que dessa vez de propósito. A Rose se fascina com essa relação maravilhosa entre elas e recruta a Garnet para as Crystal Gems, dizendo que elas nunca devem se questionar sobre quem elas são, ou quem ela é, no caso, a Garnet. Pink então tenta uma última vez conversar com as Diamonds, que novamente não escutam, então ela decide fazer algo que elas vão finalmente escutar. 5.000 anos atrás, começou então a Primeira Guerra Boa, Gem. quem tá chegando, Uma guerra salve. que perdurou por 1000 anos, com inúmeras batalhas, e o número de Crystal Gems só crescia. Uma grande vantagem para elas é que a Bismuth fazia armas incrivelmente fortes para todo o exército. Bismuth é uma das chaves. Entre essas armas das peças estava a principais, espada da Rose. Mas então, a Bismuth começa a ir longe demais, num pensamento muito agressivo, e criando uma arma chamada Breaking Point, uma arma projetada para quebrar outras gems de forma fria e calculista. Rose começa a se assustar com o extremismo e violência da Bismuth e a pufa, embolhando-a em segredo das outras gems. Nesse meio tempo, Lápis Lazuli visita a Terra durante a colonização, mas é pega na guerra e acaba sendo pufada por uma Bismuth. Gems de Homeworld acham a sua pedra e, acreditando que ela é um membro das Crystal Gems, prendem ela dentro de um espelho para interrogá-la, mas ela fica na Terra, com o objetivo de criar o maior número de soldados possível. Entre esses soldados, Terra formou a Jasper, uma unidade absoluta, muito maior do que o normal e muito forte. Rumores dizem que ela derrotou 80 Crystal Gems em seu primeiro dia. Pink começou a perceber que aquela guerra seria interminável, então decidiu tomar uma medida mais drástica: forjar a sua própria morte. Para isso, a Pérola muda de forma para parecer a Rose, usa a espada para pufar a Pink, usando pedaços de gems fakes para criar a ilusão de que ela foi realmente Ela despedaçada. forjou, né, a As morte Diamonds dela. ficam completamente devastadas com a perda da Pink e Homeworld entra em uma era de declínio, sendo abandonado a ideia de continuação da colonização da Terra. E tirando mais uma batalha ali que ocorreu nos Campos de Morango, onde a Rose perdeu sua bainha, podemos considerar que a guerra acabou. Porém, as Diamonds veem na Terra uma pequena utilidade ali e seguem com uma série de experimentos de fusões forçadas em fragmentos de gemas. O Cluster é um dos resultados desses experimentos, que é colocado no centro da Terra para sofrer durante séculos. No centro E a da justiça A correu Drusa. solta. 4.000 anos atrás, uma ordem de evacuamento foi dada e todas as gems de Homeworld voltaram para sua terra. Bem, quase todas, deixando assim apenas as gems rebeldes para trás. O plano das Diamonds foi lançar um poder tão poderoso que acabaria com todas as gems ali na Terra. Mas o que aconteceu na realidade é que elas foram corrompidas ao invés disso, tornando-se uma espécie de animais sem consciência e racionalidade. Rose então usa seu escudo na última hora para proteger ela, a Garnet e a Pérola. As outras únicas que sobreviveram a isso foram a Bismuth, que estava embolhada, e a Lápis, que estava dentro do espelho, reduzindo o número de Crystal Gems para apenas 3. Caraca, Mas, aí, ó, uma Nodote, curiosidade alguma interessante. coisa está errada. Tá faltando alguém aí, não? A Pois Ametista. Depois de 500 Quem? anos que a guerra Ametista. tinha acontecido, a Ametista que conhecemos e tanto amamos nasce do jardim de infância. Bem, muito menor do que uma Quartz deveria ser. As Crystal Gems logo encontram ela e recrutam ela como uma nova membro. Com a Caraca, ela formação nasceu clássica 500 feita, anos depois. as Crystal Gems constroem Nem um lembrava templo disso. maravilhoso na praia que futuramente se tornaria Beach City. Milhares de anos após os conflitos entre as Gems, William Dewey é o primeiro habitante a chegar à praia onde vivem as Crystal Gems. Ele foi atacado por uma Gem corrompida quando uma fusão, no caso a Obsidian, o salva e o leva até a praia. Ele e sua tripulação se estabelecem no local, fundando assim Beach City, ou Cidade da Praia, um nome extremamente criativo. Uou. Mas seu companheiro de viagem, Buddy Buddywick, queria ser conhecido assim como William. Para isso, ele começa uma viagem pelo mundo encontrando várias construções gems. Tudo isso foi documentado em um livro. Ele quase morre em um deserto quando é encontrado pela Rose, que o ajuda. Ela dá a ideia para ele virar um escritor e ele leva isso bem a sério. Escreve tantos livros que as pessoas abrem uma biblioteca em Beach City com o seu nome. Nessa época, a Rose tinha vários leões. Massa, né? E um deles acabou morrendo, coitadinho. E ela usou seus poderes de cura para ressuscitá-lo, dando a ele o tom rosado e habilidades mágicas. Além da pequena dimensão... Aí, ó, uma você coisa que eu não tinha pego, é isso aí. Como que o leão era rosa e como que ele fazia parte do Steven. É A porque gente, não, você pegou sim. Você até me explicou. eu não lembrava agora. Você pegou isso quando o Lars. O Lars Rosa. Mas então, o Lars foi bem depois, foi no final. Não, eu sei. Só que aí você foi
Pô, então o leão... Ah, sim. O leão tava morto e a Rose... Você falou. Sim, mas já tinha explicado isso há muitos EPs antigos. Eu só fui me tocar no Lars, na morte do Lars, que eu me toquei. Pô, o leão também é rosa. Então foi um leão que morreu e a Rose reviveu? Eu só parei pra fazer essa comparação Aí depois de muito você tempo. fazendo a comparação que despertou em mim. O quê? Que eu entendi Ah, tá. também. Pela sua cabeça, onde ela guardou alguns dos seus pertences. A Pra existência do mim, leão- pra mim, se ele explicar aí sim esse vídeo vai valer a pena. O Cebola. Pra mim, o Cebola, é o easter egg, é o, é o mistério. o maior mistério que tem em Steve Universo. É mesmo? Se ele explicar aí o vídeo valeu a pena. Acessada pela sua cabeça, onde ela guardou alguns dos seus pertences. Eu acho que A ele vai existência do explicar, leão era pô. um segredo para Falaram os que é Crystal Gems. completão. Ele foi instruído pela Rose para revelar ao Steven informações sobre ela quando chegasse a hora certa. Mesmo ele sendo meio espírito livre, né? Então, algumas centenas de anos depois, nos anos 90, Beat City já está mais habitada e as Gems acabam tendo contato com os humanos, eventualmente, claro. Greg DeMaio é um jovem que abandonou a faculdade para se tornar um rockstar, mudando seu nome para Greg Universe e comprando uma van que seria sua casa por algum tempo. Greg assina um contrato com o Martin, viajando o estado e fazendo shows, que eram incrivelmente vazios. Exceto por um mulherão com cabelo rosa cacheado pela qual ele se apaixonaria, e ela também por ele. Ele escreve o sucesso Minha Van Vai Para o Seu Coração e acaba ficando Beat City junto com ela, cortando o contrato com o Martin e começando a trabalhar no Lava Rápido que futuramente ele seria Cabelão dono. da A poxa. relação entre Greg e Rose acabou causando um pouco de recalque a Pérola, que claramente era apaixonada pela Rose. Ela não entende por muito tempo porque ela fazia aquilo, mas tenta aceitar as decisões que ela teve. Ela novinha. Uma dessas decisões, talvez a mais importante para a série, foi de ter um filho. Ela não sabia se seria um menino ou uma menina, nem a Garnet, que tem o poder de ver o futuro, conseguiu prever isso. Assim, ela gravou 2 fitas com uma mensagem quando ele nascesse. Uma com o nome de Steven, se fosse menino, e outra com o nome de Nora, se fosse menina. Aí, então, isso eu não sabia. Nos anos 2000, não, ou não Steven lembrava. Quartz Universe, filho de Que Greg, o nome dele, se fosse menina, seria Nora. Eu não lembrava disso, né? Nora, Talvez no dia que eu vi... Allen. Só se for. Talvez no dia que eu vi esse episódio, eu percebi, mas depois foi algo que ficou no esquecimento pra mim. Universe e Rose Quartz Stevenzinho. nasceu de uma natureza única, meio gem e meio humano. Nesse processo, sua mãe teve que abdicar de sua forma física para que o Steven pudesse existir, fazendo ele herdar a sua gema bem no lugar do seu umbigo. A falta da Rose afetou muito todo mundo que vivia com ela. Foi devastador e muito difícil de entender no começo, mas todos concordaram em cuidar da melhor forma do Steven, afinal esse era o desejo da Rose. Steven cresce principalmente com seu pai, mas ainda tem envolvimento com as Crystal Gems, que acompanham seu crescimento. O templo então é adaptado e ele passa a viver junto com elas, onde começa a sua jornada de autoconhecimento sobre a sua essência, passado e poderes, para poder então se tornar oficialmente um Crystal Gem. Nesse meio tempo, ele vê pela primeira vez a Connie na parada de carros, que deixa cair sua pulseirinha brilhante. Ele aguarda no freezer só por precaução para se um dia ele vê ela de novo. Que bonitinho. E finalmente chegamos Amor à no primeira início vista. da série, a primeira temporada em si, com Steven aos poucos descobrindo seus poderes e entrando em suas primeiras aventuras como uma Crystal Gem. Ai, os tempos de inocência, não é mesmo? No início, ele ainda é tratado como uma criança. Eu particularmente Afinal, ele prefiro era. o do Mas futuro. mesmo assim, muita Também. coisa aconteceu no seu primeiro ano. Muita coisa mesmo. Aos poucos, ele vai descobrindo seus poderes, que normalmente aconteciam em momentos de fortes emoções. Como quando ele projetou seu escudo, comendo um biscoito gatinho, virando um aglomerado de gatinhos. Nossa, esse ou EP então foi quando engraçado, ele salvou velho. a Connie. gatinho. Ele reencontra a Connie nesse meio tempo e os dois começam a sair mais vezes juntos. Eles até derrotam uma minhoca Maria corrompida juntos. E um robô também. Durante essas aventuras, eles destroem muita coisa. Muita coisa mesmo. Inclusive, aquele templo pirâmide invertida, que deu muito o que falar naquela época, lembram? Eram muitas teorias. Fora uma nave de Homeworld, que vem para a Terra depois de milhares de anos de desinteresse deles. Steven consegue derrotar a nave usando o canhão de luz da sua mãe, salvando a Terra, mas Homeworld acaba descobrindo que as Crystal Gems continuam vivendo aqui. Então, durante uma missão no deserto, Steven conhece o leão. Eles rapidamente se tornam amigos, afinal foi meio que o poder dele que o mantém vivo, e o leão começa a fazer também parte das Crystal Gems. Steven então descobre a sala de armas secretas da sua mãe e também a espada dela que Nossa, estava a Connie escondida era na feia, cabeça viu? do leão.
Steven acaba liberando a Lapis Lazuli, que estava presa dentro do espelho, Top. que se revolta contra as Crystal Gems e rouba toda a água do oceano. E o Steven até tenta ajudar ela, tenta curar sua pedra, mas ela não tá nem aí e sai voando sozinha em busca de chegar até a Homeworld. Steven se funde então com a A Connie, história da causando Lapis um era da hora, reboliço mano. total, afinal ele Triste. podia se fundir com humanos, o que deixa as coisas muito mais interessantes. Olha a cara da Garnet amando tudo isso. Peridot então vem pra Terra em uma missão para averiguar as atividades registradas pelo Olho Vermelho. Nota para Peridot ser uma clássica representação de uma gem da Era 2, onde Homeworld estava com poucos recursos depois da guerra, gerando assim gems menores e mais fracas. E para resolver isso, elas acabam desenvolvendo mais a parte de tecnologia para suprir essa falta natural de desenvolvimento físico. Após as Crystal Gems saberem da visita da Peridot, elas temem pela sua vida. Afinal, Homeworld não é lá tão carinhosa com elas. Então, a Garnet destrói o portal na Galaxy Warp para certificar que ninguém mais vai entrar por ali. Mas mesmo com esse medo que todo mundo tá sentindo, o Steven fala com a Peridot e após isso, eles interceptam uma mensagem da Lapis, alertando a ida de outras gems de Homeworld até a Terra. Mas aí já é tarde demais. Vinda em uma nave em forma de lembro mão disso aí. verde, Esse EP Jasper foi, junto esse EP com foi a foda. Peridot e a Lapis descem Beat City, que é Esse EP é evacuada. animal. Ela ufa a Garnet e pensa que o Steven é a Rose. Mas um tempinho depois, eles já estão capturados e tudo mais. Ruby e Safira, que são vistas pela primeira vez nas séries separadas, O Steven é conseguem todo se torto. fundir novamente e Garnet derrota a Jasper. Peridot consegue fugir para a Terra e a Lapis se funde com a Jasper para se transformar na Malakita, que parecia que ia matar todo mundo ali, mas na verdade era uma pegadinha, um truque. A Lapis então toma conta da fusão entre elas e prende elas no fundo do oceano, por enquanto. Agora, na segunda temporada, Beat Olha lá City o começa a ser reparada pelos danos da luta. Peridot é impedida de voltar ou então contatar Homeworld, e em uma missão é descoberto experimentos de fusões forçadas entre pedaços de gems deixados pela guerra. Um negócio muito sinistro. Após ser dá capturado, brusa então, agora. a Peridot aos poucos vai se afeiçoando com o Steven e sendo cada vez menos resistente, mas sempre muito irônica e engraçada. Ela explica a existência do cluster ao Steven e ajuda a construir uma máquina que seria capaz de chegar até o centro da Terra, onde ele está localizado. Quando ela tem a chance de contatar Homeworld, finalmente ela cria uma expectativa sobre a Yellow Diamond que não é bem assim. E ela acaba sendo completamente louca e chama a Yellow de estúpida, meio que traindo Homeworld e se tornando oficialmente uma Crystal Gem. Indo já para a terceira temporada, Garnet, Ametista e Pérola vão até a Super Ilha Melancia, onde vive uma civilização Mó de brisa melancias também esse Steven, bagulho. que esqueci de mencionar, mas eles existem. Criados sem querer pelo Steven e agora formaram uma espécie de civilização autossustentável. Isso é Mas é doideira. nessa ilha que Alexandrite derrota a Malakita. A Lapis é resgatada pelas Gems e a Jasper foge. Enquanto isso, o Steven e Peridot estão indo ao centro da Terra, onde está localizado o cluster. Eles descobrem que há uma quantidade gigantesca de fragmentos Gems juntos e completamente instáveis que poderia certamente emergir e destruir toda a Terra. Então o Steven consegue embolhá-lo em uma bolha bem grande mesmo. Tudo então volta ao Embolhou. normal, agora juntos com a Lapis, Embolhar. que ainda não está completamente aberta a grandes amizades, afinal ela passou por um bocado de coisas. Ganhar a confiança dela é uma tarefa árdua, mas ela continua Foi na Terra. difícil. Alguns pequenos eventos acontecem em Beat City, tipo o Greg ficar milionário do nada, até que então a Jasper Isso foi ressurge. doideira, Ela mano. estava coletando pedras gems corrompidas muito e fazendo rico. experimentos numa noia de se fundir para ficar mais forte. Ela também estava forçando fusões. E no final das contas, ela toma um pau da Smoke, que é uma fusão entre o Steven e a Ametista. A fusão Nesse mais meio feia. tempo, Steven descobre a Bismuth, É. que estava na Três dimensão braços, dentro nada do a ver, leão. podia ser Ela quatro. parece ser uma ótima pessoa, muito alto astral e tal, mas logo ele descobre o porquê a sua mãe embolhou ela. Ela é extremamente agressiva, cara. O Steven, com medo, acaba fazendo a mesma coisa que sua mãe fez, embolhando-a novamente. Mais tarde, um grupo de rubis chegam à Terra à procura da Jasper. Acontece algumas tretas entre eles e tal, e o Steven descobre no templo lunar que sua mãe havia despedaçado a Pink Diamond. E sem Você dá querer trilha de acaba fundo sendo desse cara. jogado no espaço junto com as Épica. outras rubis e preso junto com a Rubi Olhuda. Mas então ele é resgatado e volta pra Terra, terminando assim a terceira temporada. Começamos a quarta temporada sendo apresentado a Blue Diamond, que está Primeira causando vez que a grandes gente viu ela. lágrimas involuntárias no Steven, que vai até a Coreia, onde a Blue está visitando o Palanquin, que é o local supostamente onde a Pink foi morta. Ela acaba pegando o Greg e o leva até o zoológico de humanos. As Gems vão até lá para resgatá-lo em uma viagem,
tranquilinha, bem suave. Lá descobrem o quão louco é aquela sociedade de humanos que simplesmente nunca tiveram sentido tristeza. Como assim, cara? Fugindo de lá, Steven se depara também com a Yellow, que está em um diálogo fortemente sentimental com a Blue. Nesse momento da série, Steven e nós também estamos divididos em acreditar que a Rose foi uma pessoa maravilhosa, que amava todas as formas de vida, era perfeita e etc. Mas, ao mesmo tempo, ela assassinou a Pink Diamond sem piedade, o que a torna também uma assassina. Então, em que acreditar? Na época não sabíamos que elas eram as mesmas pessoas, claro. Sim. Mas nada dava uma resposta certa. Então tudo parecia tranquilo novamente, até que alguns amigos de Steven foram sequestrados para teoricamente serem levados ao zoológico de humanos. E para salvá-los, Steven mostra sua gema para a Aquamarine, que faz a ligação direta com a Rose e leva o Steven em sua nave. O Lars acaba indo junto acidentalmente, porque ele estava ali preso. Ao chegar em Homeworld, Steven é julgado pelo crime que sua mãe supostamente cometeu. Pagando As diamantes o preço estavam crentes que ele era realmente a Rose, estavam furiosas e tentam fazer ele confessar o seu crime. Mas o advogado contratado para defender o Steven faz um ótimo trabalho e prova que não há evidências suficientes. Afinal, os simples quartzos matar uma diamante é algo bem provável, né? O caso então continua incompleto e Steven tenta escapar. Então, se encontra em um lugar inóspito onde vive James defeituosas intituladas Off Colors. Elas são atacadas e Lars, defendendo-as, acaba morrendo, cara. Então o Steven revive ele com suas lágrimas, fazendo Lars ter uma natureza semelhante à do leão, cor rosada e também podendo acessar a dimensão compartilhada na cabeça do leão pelo cabelo do Lars. E é assim que o Steven volta à Terra. E o Lars sente que finalmente encontrou o seu lugar no mundo. E a próxima vez que Steven contata o Lars, ele se tornou uma espécie de pirata espacial com uma nave roubada de Homeworld, onde ele e as Off Colors viajam explorando o cosmos. Muito irado, cara. Stivone, que visita o Lars, acaba ficando presa em Jungle Moon, onde aprende mais sobre o passado da Pink. E é pela Pérola que finalmente o Steven entende toda a verdade. A chave. Sua mãe e a Pink Diamond eram as mesmas pessoas, onde a Pink acabou forjando a sua morte para poder continuar vivendo como Rose aqui na Terra e, de certa forma, tentar acabar com a guerra. Garnet, que também não sabia disso, fica extremamente brava ao ponto delas acabarem se separando, a Safira e a Ruby. Para resolver esse caso, Steven acaba planejando um casamento propriamente dito entre elas. A Bismuth é liberada e, em forma de um perdão verdadeiro, acaba voltando a fazer parte das Crystal Gems. Tudo está muito lindo e maravilhoso no casamento da Ruby com a Safira, até o momento que eles são interrompidos pelas diamantes, que chegam em suas naves extravagantes em formato de braço. Todos tentam lutar contra elas, mas é em vão. Steven então usa sua telepatia, que é capaz de mostrar às diamantes a sua áurea, que é a mesma áurea da Pink Diamond. No mesmo momento, elas identificam isso e param a luta, param de lutar. E elas ficam extremamente emocionadas, afinal elas encontraram novamente a sua irmãzinha perdida que supostamente estava morta. Steven então leva elas até a Centípoda, que é quase curada. Só não foi curada pela falta do poder da Diamante Branco. Então eles acham uma ótima ideia, não sei como, voltar até Homeworld e tentar falar com a Diamante Branco. Ele chega lá em uma grande recepção, afinal todo mundo já sabia que a Pink Diamond tinha voltado. E é até anunciado que é o começo da Era 3. Mas a Diamante Branco mal o escuta e em pouco tempo ele entende tudo o que a Pink Diamond passou ali em Homeworld. Era um ambiente completamente opressor e ninguém podia fazer nada. Ele vê várias gems em situações que elas não estavam sendo elas mesmas. E é com isso que ele convence as diamantes amarelo e azul, que também reconheciam que essa busca da perfeição da White só estavam deixando aquele mundo cada vez mais adoecido. Mas antes disso acontecer, elas ficam muito bravas com ele porque ele acaba se fundindo junto com a Connie e formando a Stivone no meio do baile. E até outras games mostram que isso já acontecia meio que nas escondidas. E antes deles conseguirem fazer qualquer coisa, a Diamante Branco simplesmente controla a mente de todas as gems, incluindo as suas irmãs, dizendo que aquilo é a solução para os problemas e conflitos de ideia. Ela dominar a mente e fazer todo mundo pensar igual a ela é a solução. Não pode pensar diferente. Meu Deus do céu. É basicamente uma lavagem cerebral disfarçada de perfeição. Nessa discussão, a Diamante Branco tira a gema do umbigo do Steven com a intenção de que ele volte a ser a Pink Diamond, voltar à sua forma original. E é um momento extremamente tenso, primeiramente pela aflição do diamante saindo do umbigo do Steven. Olha isso, meu amigo.
e somos surpreendidos junto com a White quando uma versão do Steven totalmente rosa se forma. Ele é meio sinistro e extremamente forte também. Ele volta até o Steven, que estava meio que morrendo ali, e eles se infundem, girando e dando gargalhadas. Essa cena foi incrível, a Diamante mano. Branco, vendo que pela primeira vez ela estava errada, ela essa cena foi muito louca, mano. E demonstra uma coloração rosa em suas bochechas. Afinal, ela não é tão perfeita assim como ela diz, não é mesmo? E ela finalmente se toca que tudo que ela estava fazendo não estava tão certo assim. Com os problemas de família resolvidos, todo mundo volta para a Terra, as Gems corrompidas são curadas e a paz é instaurada entre o universo Gem. E agora está muito mais aberto, as Gems são livres para serem quem elas quiserem. Agora é o filme. Assim, todo mundo viveu feliz para sempre. Pelo menos por enquanto. O filme. E aqui chegamos ao filme de Steven Universo, que se passa 2 anos depois da conclusão da série original. O Steven agora tem um pescoço e é líder de uma estabilização da paz entre o universo. Tem um e pra pescoço. isso ele basicamente desfaz todo o império que as Diamonds tinham feito e meio que começa uma espécie de democracia, mas ele não fica em Homeworld, ele decide voltar para a Terra e viver junto com seus amigos. Chegando à Terra, vemos o melhor casal que finalmente aconteceu, Steve e Connie estão namorando. Depois Porém, ela de está muito indo tempo, para né? o acampamento espacial e ela basicamente conhece outros planetas, outros Ela tá alienígenas mais bonita. e aprendeu muita coisa nesse meio tempo. Estava tudo lindo, maravilhoso, mas ninguém conseguiu prever que algo muito terrível estava para acontecer. Do céu aparece uma gigantesca nave que perfura a Terra e começa a injetar uma espécie de veneno. E a força por trás disso era uma gente super revoltada que queria vingança sobre o Steven. E para isso ela planejou não só matar o Steven, como também envenenar e matar toda a vida da Terra. Ela tem uma inspiração em desenhos antigos, então ela é toda elástica e tem uns movimentos muito exagerados, e por isso também ela é muito ágil e consegue com sua foice bufar a Ametista, a Garnet e a Pérola de uma só vez. Ela também consegue atingir o Steven, mas não faz efeito nenhum nele naquele momento. Ele então consegue pegar a foice dela e usar a própria arma contra ela, pufando-a também. Então o Steven pega todas as pedras e esperam elas voltarem ao normal. Porém, quando isso acontece, elas voltam para a sua forma original, como se tudo o que já aconteceu na vida dela nunca tivesse acontecido, como se fosse a primeira vez que ela veio pra vida. Reset. E o pior de tudo, perdendo todas as suas memórias nesse processo. E o mesmo acontece com a Spinella, que volta a uma outra pessoa super divertida e amiga do Steven. E procurando entender o que aconteceu, eles vão até a Bismuto, que descobre que aquela foice da Spinella na verdade é uma arma rejuvenescedora, uma arma que garantia que as Gems fizessem as funções que elas originalmente tinham que ter. E o Steven, por ser atingido e não pufado, ele ainda tem todas as suas memórias, mas ele perdeu todos os seus poderes que ele já aprendeu, voltando realmente ao básico. E a solução para todo mundo voltar ao normal é dada pela própria Spinella, que é relembrá-las de quem elas eram, trazendo certas memórias muito fortes à tona. A primeira coisa que ele consegue é fazer com que a Safira e a Ruby se fundam, mas elas ainda não lembram quem elas eram como Garnet. A primeira Jane realmente a voltar ao normal foi a Ametista, depois do Steven lembrá-la com o toque que eles tinham. Logo depois disso, o Steven leva a Pérola até um show pra fazer ela lembrar dos antigos tempos dela, acabando se fundindo com seu próprio pai e formando a fusão Stag. E assim a Pérola volta ao normal também. Essa fusão aí foi top. No show se sentiu muito triste ao ver que o Steven desapareceu aos olhos dela, fazendo ela ter lembranças de quando a Pink a abandonou. E aí que ela leva o Steven até o jardim onde ela junto com a Pink costumavam brincar. Lá a gente realmente entende o lado da Spinella e vê que a Pink Diamond realmente não era uma pessoa tão legal assim. O Steven, entendendo por tudo que ela passou, tenta acolher ela naquele momento, dizendo que o que a Pink fez com ela foi muito errado e que a Spinella devia achar alguém que a tratasse melhor e não ficar com essa memória e apego a uma pessoa que era completamente tóxica com ela, ou que pelo menos não dava a mínima pra ela. Então ela entende isso e decide voltar pra Terra e desligar o Drill. Mas no meio desse processo ela acaba desconfiando do Steven, achando que ele na verdade só tava usando ela e que tudo que ele falou não era verdadeiro. Até mesmo especulou que ele usou a foice contra ela pra fazer tudo aquilo. Então ela fica louca de novo e decide atacá-los novamente. Nesse momento a Garnet recupera suas memórias, fundindo forças com a Ametista e com a Pérola pra virar Alexandrite e defender o povo de Bit City. E no meio da batalha, o Steven percebe que ele estava se prendendo a um desejo de um futuro perfeito e imutável, e assim ele recupera todos os seus poderes Gems. Conseguindo derrotar a Spinella e também o seu Drill, que estava envenenando toda a Terra, e no meio disso a Spinella percebe que machucar o Steven não ia levar ela para lugar nenhum também. E quando tudo tava já meio que resolvido, aparece finalmente as Diamonds, que na verdade são muito grudentas com o Steven, e já que ele não iria morar em Homeworld, elas decidiram que iria morar na Terra. Porém, ao chegar lá, ele apresenta a elas a Spinella. E na hora,
elas percebem a semelhança que ela tem com a Pink Diamond, lembrando de toda a parte divertida que ela tinha. E elas ficam muito felizes em ter a Spinella junto com elas e decidem voltar para Homeworld e não ficar na Terra. Assim chegamos a Steven Universo Futuro. Nisso já havia passados alguns meses depois do incidente da Spinella e tudo estava parecendo muito normal. O Steven estava muito animado por ter aberto a Little Home School, um lugar onde as Gems poderiam ter um novo recomeço e ganhar um propósito novo para sua vida. Afinal, elas nasceram com propósitos e funções já estabelecidas e ali elas poderiam descobrir do que elas realmente gostavam. E sim, todas estavam muito felizes. Menos uma. A Jasper achava aquilo uma baboseira e vivia como uma andarilha e não queria ter um propósito. E nesse momento, o Steve começa a perder a cabeça, ele tá tão focado em ajudar ela que, na verdade, ele não tá ajudando em nada. Ele fica tão nervoso que ele entra em um novo modo onde ele fica todo rosa e ganha um grande poder. Assim ele consegue derrotar a Jasper e no final ele quer que ela treine ele porque ela conseguiu liberar algo que ele nunca tinha visto, uma força muito grande, mas é claro que ela recusa, pelo menos nesse primeiro momento. Aí ele volta pra Beat City e tenta ajudar umas Gems a conseguir emprego, mas não dá nada certo. Então ele começa a questionar se a habilidade dele de ajudar os outros está diminuindo enquanto ele envelhece. E a partir daí, uma série de coisas ia fazer só que ele enchesse mais de minhoca a cabeça dele e pensar cada vez mais negativamente. Por exemplo, ele acaba conhecendo diversas Rose Quartz, mas uma delas é muito parecida com a sua mãe, então ele fica meio perturbado por causa disso. Depois ele descobre também que a pérola da White Diamond, na verdade, era da Pink Diamond, e quem fez aquele machucado nela, na verdade, foi a Pink Diamond. E isso faz ele acessar novamente a sua versão rosa e ficar muito estressado. E ela acaba levando eles até um local chamado o Recife, onde antigamente pérolas eram consertadas. E lá ela explica como a Pink Diamond fez aquilo com ela depois que as suas irmãs tinham recusado que ela tivesse uma colônia só dela. Então ela só estava descontando a sua raiva, que não tinha nada a ver com a pérola, e acabou causando isso nela. E aquele ferimento não podia ser reparado porque não era um ferimento só físico, mas também um ferimento psicológico. Então a nossa pérola começa a discutir com ela, falando que a Rose não era nada daquela pessoa. Aquela pessoa que ela se apaixonou, na verdade, era muito boa e não fazia coisas horríveis como ela estava falando. Nessa briga, o Steven fica muito nervoso e acaba descontando uma raiva, e é o sistema daquele lugar que reconhece que ele é Pink Diamond e acaba prendendo as duas para que as duas fossem resetadas ao zero. E para elas conseguirem sair dali, elas acabam se fundindo e formando uma mega pérola que consegue fazer com que o Steve desligue o sistema automático daquele lugar. Dessa forma, ela acaba conseguindo se curar, pelo menos psicologicamente. Desde então, muita coisa acontece. Duas vilãs do passado acabam voltando, mas que agora fundidas, formando a Azurita Bluebird, que causou muita confusão, mas acabam sendo derrotadas, e no meio desse processo, o Greg perde o seu lindo cabelo. Ou lindo meio cabelo. E também se conta com duas lápis lazules que estão destruindo a Terra e não ligam pra tudo que o Steven está fazendo e acha que as Gems foram criadas para fazer o que elas fazem. Enfim, no final acaba dando tudo certo e chegamos à parte que o Steven dá uma surtada. E bom, o que acontece é que muitas coisas mudaram ao redor do Steven. Como por exemplo a Sage, que agora tem um namorado novo e o Lars tá tudo bem com isso, ele não consegue entender o porquê ou como que o Lars tá tudo bem com isso. E também o fato da Sage não ter mais a banda dela. Isso tá rolando no meio da formatura das primeiras Gems que serão formadas pela Little Home School e irão voltar para o universo, fazer o que elas quiserem. E toda essa mudança e essa falta de controle que o Steven consegue ter sobre toda a situação ao redor dele faz ele pirar na batatinha e sem querer criar uma barreira de diamante que cada vez que ele ficava mais estressado, mais ela ficava menor e basicamente todo mundo ia morrer esmagado ali dentro. Mas graças a uma conversa com Shep, que é o novo namorado da Sage, ele percebe que seus amigos na verdade estão seguindo com a sua vida. E todas essas mudanças não quer dizer que eles vão deixar de ser amigos. Aí esse dia quase ele matou todo mundo, né? E a barreira se desfaz. Esmagado. E aí ele pede desculpas pra todo mundo. Então, como forma de terapia, ele tem um jardim e cuida das plantinhas e tudo mais, mas sem querer ele acaba dando vida a um cacto. Sim, da mesma forma que tinha acontecido com as melancias. Só que dessa vez ele começa a desabafar com ele várias coisas que eram extremamente negativas e coisas que davam no nervo em relação às Crystal Gems. Então, o cacto Steven começa a absorver tudo isso de ruim que ele tá falando pra ele e cada vez mais começa a crescer e crescer até se tornar basicamente um monstro. E bom, no final eles conseguem resolver essa situação com o cacto Steven, mas o Steven ainda está muito mal, ele continua reprimindo todos os seus sentimentos e isso começa a causar nele pesadelos horríveis. E não sei como, mas de uma forma muito estranha, isso acaba interferindo no sinal da TV. Sim, o sonho de Steven era basicamente transmitido ali. Então ele, junto com a Peridot, que assistiu uma série de TV que eles acharam muito ruim, o reboot, eles decidem tentar gravar os episódios da forma como eles pensavam, usando os sonhos do Steven. Mas só que isso não dá muito certo e começa a afetar negativamente ainda mais o Steven. Tudo começa a ficar cada vez mais ruim e ele chega a um ponto de estar extremamente exausto. Então a Peridot vê que ele realmente ficou muito mal no sonho dele e decide que vai cancelar o resto dos episódios. E uma outra noite ele acaba se encontrando com a Connie, que agora tem diversos outros amigos da escola. E isso deixa ele bem pra baixo e ele vê que ele não consegue socializar direito. Porém, no final, com o empurrãozinho da Bismuth, ele acaba conseguindo ir junto com a Connie dançar lá, eles se fundem
e a noite acaba super bem. Porém, mesmo com isso, ele ainda sente que a Connie está se afastando cada vez mais dele, principalmente pelo fato de que ela se mudar para ir pra faculdade tá cada vez mais real. Então ele vai pedir conselho pro melhor casal que ele conhece, a Garnet. Porém, ela tem uma vivência diferente por ser uma Jane e acaba propondo algo muito absurdo. Ela fala pro Steven pedir a mão da Connie. E claro que isso não ia dar nada certo. Ele prepara tudo e faz tudo ser muito romântico e realmente foi muito bonitinho ver os dois. Porém, no momento que ele pede a mão da Connie, claro que aquilo é um absurdo, ela que simplesmente podia tirar ele pra louco, meio que acolhe ele, diz um não, mas só que um não agora, a gente não tá preparado pra isso. Tentando fazer com que ele caia na real, que ele tá exagerando as coisas. Ele meio que demonstra entender na hora, mas só que na hora que ela vai embora, ele explode novamente. Então, enquanto os dias passam, ele se sente cada vez mais deprimido. E o assunto da Connie é um gatilho pra ele se sentir cada vez pior, começando a causar literalmente deformações. Parece que a gente viu isso ontem, fica né? Crescendo umas partes. Então a Connie vendo aquilo, decide levar ele pra sua mãe, que é uma doutora, né? E ela percebe que ele tem diversas fraturas, principalmente no seu cérebro. Então mesmo ele tendo seus poderes de regeneração, ela acredita que aquilo seja um trauma psicológico. Então ele começa a lembrar do seu passado e por todas as coisas difíceis que ele passou, que são inúmeras, principalmente por uma criança. E ela percebe que, na verdade, o que ele tá sofrendo é um estresse pós-traumático por tudo que ele passou. E ao lembrar dele pedindo a mão da Connie, ele fica gigantesco, mas a sorte é que o Greg aparece, a Connie já tinha ligado pra ele, e ele fica calmo. Agora, juntos novamente, o Greg decide mostrar uma nova perspectiva pra ver se ajuda o Steven. Começando indo pra sua casa de infância, onde o Steven vê que o pai dele teve uma infância completamente normal, uma coisa que, na verdade, ele inveja. Então ele fica bravo com seu pai por ele ter recusado uma infância normal e ter feito todas as loucuras que ele fez durante a sua vida. E tudo fica ainda pior quando ele descobre que, na verdade, o seu sobrenome é tirado de uma música. Meu Deus, ele fica completamente louco e acaba arrancando o volante da van e eles sofrem um acidente, mas acabam bem. Tirando o fato de que o Steven não vê mais o Greg com os mesmos olhos. Chegando em casa, é claro que ele tomou um sermão das Janes e pra fugir disso, ele acaba ativando um novo poder, que é basicamente deixar tudo em câmera lenta e ele conseguir correr pra qualquer lugar que ele quisesse. Então, curiosamente, ele corre até a caverna da Jasper. Lá ele começa a treinar com a Jasper e começa a aperfeiçoar o seu poder recém-descoberto. E ele fica realmente muito poderoso com esse treinamento. Melhor IP pra de provar todos. isso, em uma luta contra a Jasper, ele vai com tudo, mostra todo o seu poder, ganha até pupilas em formato de diamante, mas no final acaba destruindo ela. Ele fica muito devastado e corre pra sua casa pra conseguir recuperar a Jasper. E quando ela volta, ela na verdade respeita o Steven por quem ele se tornou, dizendo que ele era a sua diamante. Nesse momento ele consegue olhar pra si e ver quem ele estava se tornando no momento que a Jasper está honrando as suas atitudes. Assim, ele tenta buscar ajuda em um outro lugar muito distante, com as Diamonds. E lá ele se encontra com a Spinella, que agora está muito melhor, está muito feliz e realmente muito saudável. Ele tenta pedir ajuda com cada diamante, mas não dá certo até que ele chega até a White, que agora conseguiu desenvolver um novo poder em que as gentes conseguem se ver diante dela. Mas só que quando ele vai fazer isso com ela, ele acaba lembrando de tudo que ela fez pra ele no passado e entra em uma crise de raiva que, ao possuir o corpo dela, faz só ela sentir dor. Horrorizado novamente com o que ele fez, ele acaba fugindo novamente. Completamente desesperado, ele cria um mecanismo de defesa psicológico onde ele quer insistir que está tudo bem, que nada daquilo aconteceu e que tudo está normal. Mas só que é claro que tá todo mundo muito preocupado com ele e tenta ajudá-lo, e ele fica insistindo que não, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, até o momento em que ele assume que na verdade colapsa. Ele é um monstro. Na verdade, ele se vê como um monstro. Nossa, por tudo que ele fez, louco, por toda a dor que ele causou em muitas pessoas ultimamente. E isso faz ele basicamente virar realmente um monstro. Sinistro. Então todo mundo começa a tentar detê-lo, até mesmo as Diamonds chegam junto com a Spinella, tentam detê-lo, não dá certo. Até mesmo o Cluster aparece e tenta detê-lo, mas também não dá certo. Vendo isso, as Diamantes começam a se culpar por tudo que tá acontecendo, afinal, elas causaram todo esse trauma nele, e nesse momento aparece a Connie dizendo sim, foram vocês que fizeram isso. Mas só que toda essa tristeza e culpa não vai ajudar em nada, a gente tem que fazer o que o Steven sempre fez pra gente. Ele sempre esteve ali pra ajudar todo mundo, mas só que ninguém esteve pra ajudar ele. E esse é o momento pra gente retribuir tudo isso que ele fez. Então a Garnet tem um plano de, ao invés de tentar detê-lo, de todo mundo ir e dar um abraço nele. Então todos começam a dizer o quanto ele é importante, o quanto ele os ajudou, e que tá todo mundo disposto a ajudá-lo nos seus futuros problemas, e que todo mundo ali ama muito ele. E pra fechar todo esse sentimento, a Connie dá um beijo na testa dele, Steven começa a chorar muito, e finalmente volta ao normal. Nesse momento, ele se vê rodeado de amigos que amam muito ele, e ele finalmente consegue liberar todo esse sentimento ruim que estava crescendo dentro dele, e finalmente aceita que ele também tem seus problemas, e tá tudo bem com isso, ele também erra. A sua vida não é apenas ajudar os outros, mas sim viver uma vida junto com os outros, ajudar e ser ajudado. E assim, 3 meses depois, o Steven está muito bem. Ele finalmente está fazendo terapia
e está muito bem resolvido junto com a Connie. Os dois planejam viajar juntos, então o Steven decide partir de Beat City. Claro que tá todo mundo muito triste com isso, até mesmo a Jasper ficou triste com isso. Mas, estranhamente, a Amethysta, a Pérola e a Garth não estavam tão tristes assim. Então, no momento que ele está indo embora, elas simplesmente acenam como se fosse algo normal. Então ele volta e pergunta, por que vocês estão assim? Vocês não estão nem emocionadas que eu vou embora? E é claro que elas estavam apenas segurando. E aí começa uma choradeira, é um abraço, e elas dizem que não importa como será o futuro do Steven, elas vão fazer parte disso, elas vão estar sempre ali pra ele. E assim, o Steven entra em seu carro e vai em direção ao novo futuro. Aí em breve vai lançar Steven Universo, Novo Futuro. Será? Tô inventando. Eu tô tirando isso do nada. Pô, parece um Uno, mas é um Uno. Muito bom, velho. Da hora. O que parece um Uno? O carro. O carro? É um Uno com escada, pô. É, ó. Me fez relembrar dessa história incrível. Eu gostei, mas tipo, eu já sabia. Sim, eu acho mas que é legal, porque vai que necessidade. tinha algo que a gente não compreendeu 100%. A gente não sabia, pô. Vai que. Eu sei, mas eu ainda bem que eu Entendeu? compreendi, então. Foi legal relembrar. Eu não lembrava tanto, assim, dos detalhes do início. Porque quando iniciou, eu ainda tava... Eu lembrava de tudo. Do iniciozinho, os primeiros 10 EP eu não lembrava tanto, porque quando iniciou, eu ainda tava pegando a vibe do desenho. Tava tentando compreender do que se tratava. Nossa, então os primeiros 10 desenhos, até eu entender do que era... Eu pelejei, viu, foi pra meio gostar foda. do início, porque, velho, é muito infantil. Nossa senhora! A gente tinha acabado de sair do Avatar, a Lenda de Aang. Que já era... Também eu pelejava pra gostar. Não, esse aí era bom, pô. Não tem Eu nada sei, de mas só infantil, que dava assim. muito sono em falas. Eu gostava de ação, das ações. Mano, eu sou assim. É, eu sei. Não adianta. É porque você, mano... Podem me retear, podem não sei o quê. Mas, mano, eu prefiro mais ação do que outras coisas, entendeu? Principalmente desenho. Desenho tem que me cativar muito pra me poder gostar. Eu tenho uma teoria plausível do porquê você é assim. Porque você não era assim. Quando eu te conheci, você tinha mais paciência. Você dava mais chance. Hoje você enjoa rápido. Se o bagulho não te pegar rápido, você já quer sair. Sabe qual que é o grande vilão, né? Vídeos curtos, TikTok. Vídeos de 1 minuto. Eu acho que... Se o bagulho não te cativar em 1 minuto... Essa sua explicação, pra mim, não se aplica. Por que não? Na minha cabeça não se aplica. Porque eu consigo muito bem ver podcasts, filmes, séries e tudo mais. Eu tô falando, a questão é, as pessoas mudam. Eu, principalmente, mudo muito mais do que você acha. Todo mês você tá mudando. Sim. Porque eu sou mulher e eu mudo mesmo.